É a raposa tomando conta do galinheiro, diz o dito popular que pode muito bem se encaixar na eleição realizada nesta quarta-feira, 6, para as novas presidências de importantes comissões permanentes da Câmara dos Deputados, que agora estão sob o controle de aliados de extrema-direita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um daqueles momentos em que se nota que a esquerda não venceu completamente as eleições de 2022. Se por um lado levou a disputa presidencial e alguns governos estaduais, o Congresso Nacional segue bastante conservador e pouco representa o conjunto da população. Sobram bancadas dedicadas aos interesses dos barões do agronegócio, dos altos oficiais das forças de segurança, dos magnatas religiosos e de todo tipo de representante dos poderes econômicos. Faltam bancadas fortes que garantam os direitos dos povos trabalhadores. Algumas das principais comissões permanentes ficarão durante a próxima legislatura, sob o controle do bolsonarismo. Nicolas Ferreira do PL de Minas vai para a Comissão de Educação, Caroline de Toni do PL de Santa Catarina para a importantíssima Comissão de Constituição e Justiça, Pastor Eurico do PL de Pernambuco está na família, e Alberto Fraga do PL de Brasília vai para a Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A Procuradoria-Geral da República informou aos parlamentares que participaram da CPI do 8 de janeiro que o relatório final do órgão reforçará as investigações em andamento sobre os atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília, conforme informações da Folha de São Paulo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira 3 representantes da comissão, as senadoras Elisiane Gama e Soraya Tronic e o deputado federal Rogério Correia. O grupo solicitou a reunião para obter informações sobre possíveis desdobramentos do documento compartilhado com o Ministério Público Federal, em outubro do ano passado. Na ocasião, a PGR estava sob o comando interino de Eliseta Ramos. Gonet assumiu o cargo em dezembro. Segundo relatos dos participantes do encontro, o chefe do MPF destacou que o relatório não se trata de uma mera reunião de fatos isolados, mas sim de uma linha mestra, que abrange uma série de eventos, que culminaram no 8 de janeiro. Ele também mencionou que as informações e provas coletadas pelos senadores e deputados federais estão sendo utilizadas pela Procuradoria em diversas frentes de investigação, com frequência e relevância. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que viajará por todo o país para fiscalizar as obras do novo PAC Seleções, anunciado durante uma cerimônia em Brasília nesta quinta-feira, 7. O PAC Seleções prevê investimentos de cerca de 23 bilhões de reais nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura social e inclusiva. A partir de agora, depois do último lançamento que vamos fazer aqui, dos institutos federais, nós vamos ter que visitar tudo que nós anunciamos para saber se está acontecendo. Então se preparem, porque eu vou visitar os estados, as cidades. Eu quero saber se tudo que foi anunciado aqui está acontecendo. Quero saber se a jabuticaba já está nascendo, porque é o óleo do dono que engorda o porco, disse Lula. Ainda segundo o presidente, os recursos chegarão aos estados e municípios por meio de critérios técnicos. Houve um tempo em que o Brasil era governado de uma forma muito estranha. A relação do governo federal com os governos estaduais ou municipais era quase que uma política de amigo, um compadrio. Você precisava ter influência junto a um deputado ou senador, com alguém importante ligado ao governo, para que o seu estado recebesse uma obra do governo federal, para que sua cidade recebesse um incentivo do governo federal. O critério era eminentemente político, destacou. Encurralado pelas investigações em andamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acesso aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior. Os depoimentos, colhidos pela Polícia Federal em fevereiro e março, estão ligados às investigações sobre uma alegada trama golpista contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Bolsonaro busca uma atualização dos autos, requerendo a inclusão dos termos das últimas oitivas, incluindo as declarações dos ex-comandantes, segundo reportagem do Globo. O avanço das investigações expõe militares ligados ao governo Bolsonaro envolvidos na tentativa de golpe de Estado.
Ex-comandantes das Forças Armadas já implicaram diretamente o ex-presidente na trama golpista investigada pela Polícia Federal. Outros militares estão sob investigação ou são testemunhas do caso. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército afirmou ter se oposto aos planos golpistas de Bolsonaro. Ele revelou que o ex-presidente Nogueira apresentaram duas versões da minuta do golpe, ressaltando que deveriam ser implementadas. O ex-deputado federal bolsonarista Daniel Silveira está preso desde o dia 2 de fevereiro de 2023. Após mais de um ano de penitenciária, o extremista de direita se tornou faxineiro da cadeia e até tem lido livros para tentar reduzir sua pena. O criminoso foi condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ele recebeu perdão presidencial de Jair Bolsonaro, mas a ação foi anulada pelo STF em fevereiro de 2023. Desde então, ele vive no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma reportagem do jornal O Globo afirma que Daniel Silveira virou faxineiro da cadeia, para tentar reduzir sua pena por bom comportamento. Além de faxinar a penitenciária, Silveira também fez cursos para aprender alguma coisa. Até o momento, fez 6 disciplinas, incluindo Direito e Economia. O condenado também leu 6 livros no período, incluindo Crime e Castigo, de Dostoiévski, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, segundo sua esposa e advogada. O discurso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista no último domingo 25 tem preocupado especialistas, que apontam um aceno para a supremacia cristã e uma ameaça à laicidade do Estado. Sua fala é vista como uma tentativa de impor valores da religião a toda a nação. Por um bom tempo fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal ocupou o espaço. Chegou o momento da libertação. Eu creio em um Deus todo-poderoso capaz de restaurar e curar nossa nação, afirmou Michele durante o evento. O teólogo Ronilson Pacheco, diretor de programas no Aison Instituto de Estudos de Religião, avalia a declaração como uma defesa da teocracia. Ela fala de uma imposição cristã conservadora. Está dizendo, em outras palavras, que durante muito tempo abriu-se mão de reconhecer e militar por uma supremacia cristã conservadora no Brasil, afirmou a Folha de São Paulo. Para Vinícius do Vale, diretor do Observatório Evangélico e doutor em Ciência Política pela USP, o discurso da ex-primeira-dama sugere a destruição da laicidade e da neutralidade do Estado diante de outras religiões. Ela faz isso de uma forma muito sagaz, dizendo que a religião cristã representa o bem. Quem vai ser a favor do mal? Isso é muito populista e muito popular. Ainda mais dentro de uma sociedade religiosa, avalia. A Câmara dos Deputados tem escondido a lista de deputados federais que assinaram o pedido de impeachment, feito por Carla Zambelli, contra o presidente Lula. A Secretaria-Geral da Mesa da Casa Legislativa se recusou a fornecer a lista oficial dos parlamentares signatários do documento. Segundo a Folha de São Paulo, a Câmara tem se recusado a fornecer a informação e pedido para que seja formalizada uma solicitação, via Lei de Acesso à Informação. A própria lei estabelece, no entanto, que pessoas ou instituições interessadas nesse tipo de informação pode solicitá-la por qualquer meio legítimo. A Câmara afirmou, na semana passada, que o pedido tem 139 assinaturas, mas não divulgou os nomes dos signatários. O governo afirmou nos bastidores que os parlamentares que fazem parte da base do governo e assinaram o documento sofrerão consequências. A ideia é diminuir a verba distribuída a eles e demitir pessoas indicadas por eles a cargos do governo. Apesar do número de assinaturas, lideranças no Congresso Nacional descartam o avanço do pedido de impeachment contra o presidente. Arthur Lira, presidente da Câmara, já arquivou 2 outros documentos similares contra o petista.